Oi, eu sou a instrutora Raquel e hoje o tema da nossa aula é abastecimento e saneamento em cidades inteligentes. E na última aula, a gente falou um pouco sobre como funciona a educação nas cidades inteligentes. Agora, a gente vai falar um pouco sobre abastecimento de água. Vocês já se perguntaram, da onde será que a água vem depois que a gente abre a torneira? Da onde será? Como será que essa água surge nas nossas casas? Para isso, é todo um processo. E o nome desse processo se chama abastecimento de água. As águas, elas vêm dos rios, dos lagos, dos mares, não é verdade? E após isso, a água, ela passa por um tratamento, que é para deixar a água limpa, que é para limpar a água para a gente conseguir usufruir dela, né? É para a gente conseguir fazer nossas coisas, para a gente conseguir tomar, para a gente conseguir tomar banho, porque se a água não fosse limpa, a gente não ia conseguir fazer nada disso. Então, ela passa por esse tratamento e depois a água é levada para nossas casas por meio dos canos. Os canos que estão debaixo das nossas casas. E assim, a água consegue ser levada, seja para nossa casa, seja para o hospital ou para qualquer lugar. Agora, a gente vai falar um pouco sobre saneamento básico. Saneamento básico é uma coisa muito importante que cuida da nossa saúde e da limpeza da nossa cidade. São 4 partes principais, que são água limpa para a gente beber, esgoto tratado, lixo recolhido e ruas limpas e sem alagamentos. Vocês já viram aquelas cidades cheias de lixo, com esgoto a céu aberto? Isso é uma cidade que não tem tanto saneamento básico. A gente consegue ter a nossa cidade limpa por conta do saneamento básico bem feito na nossa cidade. E como tudo isso funciona? O que acontece com o esgoto? Vocês já se perguntaram, por exemplo, depois que a gente usa a privada, ou a gente usa a pia, ou toma um banho, para onde que vai aquela água suja? Então, aquela água suja vai embora por canos. E depois, essa água suja é chamada de esgoto, né? Que é esse resíduo. E esse esgoto, ele passa por uma extração de tratamento antes de retornar para a natureza, antes dessa água voltar para a natureza. Se esse esgoto ele não for tratado, ele pode sujar os rios, ele pode deixar as pessoas doentes. Porque imagina, toda essa água suja sendo voltada para a natureza de novo. Ia sujar muito, ia poluir demais, ia deixar a gente doente. Por isso que é importante o saneamento básico. Bom, e por que o saneamento básico é importante? Porque se não fosse por ele, as cidades estariam muito sujas. E o que acontece com cidade suja? A gente fica doente, o ambiente fica todo poluído, a natureza vai se acabando. Então, por isso que é importante o saneamento básico, para evitar que a gente fique doente, para deixar o ambiente mais limpo. E para o esgoto, sabe, aquela água suja que a gente usou nos banhos, depois de usar a privada, e para esse esgoto não ir parar nos rios. Porque se ele fosse parar nos rios, imagina, toda essa água suja indo parar nos rios. Ia poluir demais, né? Ia chegar um momento que a gente não ia mais como ter que usar, como viver bem na nossa cidade. Por isso que o saneamento é importante, para evitar toda essa sujeira e evitar doenças também.
Bom, e como tudo isso é tratado nas cidades inteligentes? As pessoas, elas ajudam por meio do celular nas cidades inteligentes. Mas como assim? Quando tá tendo algum vazamento de água, quando a lixeira tá cheia ou algum esgoto tá entupido, elas avisam que tá tendo esse problema por meio do celular. Vocês concordam que isso deixa tudo muito mais prático? Por exemplo, tá tendo um problema, a pessoa só foi lá, pegou o celular e mandou uma mensagem: olha, tá acontecendo isso aqui. E para isso, existem alguns aplicativos que mandam a informação diretamente para a prefeitura. E essa é uma forma que as cidades inteligentes tratam toda essa questão do abastecimento de água, do saneamento básico. E dessa forma, os concertos são feitos muito mais rápidos, sem desperdício e sem sujeira. E ajuda todo mundo a ter uma cidade mais limpa, mais segura e mais moderna. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre como é tratada a questão do meio ambiente nas cidades inteligentes. Como será que eles tratam? Como será que funciona toda essa questão da natureza nas cidades inteligentes? Parabéns! Vocês concluíram mais uma aula e estão com 42 pontos. Vocês estão também no nível 7 e acabaram de ganhar uma gotinha de água que simboliza o uso dos aplicativos para avisar dos problemas na cidade. Lembra que a gente estava falando sobre os aplicativos que falam quando está com problema na cidade? Então, vocês ganharam uma gotinha.